Bom dia para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui presente. Já gostaria de agradecer ao Cláudio Marins pelo convite, ao Romário, que é o nosso atacante lá no Ser, né? Está sempre colocando a bola dentro da rede, com os textos belíssimos que ele escreve para o Portal Ser. Quem não acessou ainda, www.portalser.org. E agora o site Paulo Estevão, www.pauloestevão.com.br. A gente conseguiu a proeza de registrar esse domínio. E o Romário está sempre escrevendo os textos, então eu me sinto aqui como um amigo e entre amigos. Eu me sinto também no dever de dizer, eu ingressei no movimento espírita, eu conheci a doutrina espírita enquanto jovem, com 15 anos de idade, no movimento de mocidade, Comeb, os encontros, as viagens para Ituiutaba, Triângulo Mineiro, encontro de jovens. Esse foi o meu universo, foi aí que eu cresci, foi aí que eu tomei contato com o Espiritismo. Segundo, não se trata de um expositor falando para quem faz arte espírita simplesmente, né? Eu sempre namorei com a arte, né? Na verdade, dos 10 anos de idade, eu estudei durante um ano violino erudito, cheguei a tocar peças até num nível de complexidade, e depois me apaixonei pelo violão, estudei violão erudito, conheci a turma do Clube da Esquina, Toninho Horta, e durante um tempo meu sonho era ser maestro, né? Meu grande sonho era ser maestro, mas não me deixaram. Nessa encarnação está proibido esse caminho, não adianta, nada que eu faça, essa porta não vai se abrir. Né? Então, para conviver com essa frustração, né, nas horas vagas eu estudo violão erudito e piano. Tenho uma filha que fez, né, agora ela teve que trancar a matrícula, fez o 3º ano de piano na UENG, né, na Universidade Estadual de Minas Gerais. E esse é o universo. E quando a gente fundou o Ser, que veio o Júlio, que é o grande produtor cultural de Belo Horizonte, né, é o homem que reúne aí a turma da arte em Belo Horizonte, e a gente considera ter feito algo assim bem diferente. O Ser foi o seminário litero-musical A Caminho da Luz, que pela primeira vez um evento que reunia músicos, pessoal do teatro, apresentação artística e a palestra, né? E agora, 1º e 2 de julho, a gente veio mais ousado, eu não sei se é ousado ou se é maluco, né, Júlio? Mas o Seminário Paulo Estevão, que tomou uma proporção gigantesca e que tem muito mais arte envolvida, porque nós não acreditamos na dicotomia trabalho espírita, arte. A gente não acredita nessa separação. Nós consideramos essa separação artificial. Então eu estou dizendo isso para falar que não é alguém que está dizendo de algo ao qual não pertence, né? Eu me considero alguém que tenta viver a arte também, e trazer sempre um sabor de arte, até mesmo para a palestra na casa espírita, até mesmo a tarefa da exposição, fazê-la com os temperos da arte, da sensibilidade artística, né? Então, nós estamos aqui no mesmo barco, resumindo. Ou, já que estamos no Ceará, estamos na mesma jangada. Eu trouxe 2 versículos do Evangelho para nortear a nossa reflexão. Então, hoje, eu não venho aqui trazer uma receita de vatapá.
faça isso, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, é assim, é assado. Primeiro, porque nós não acreditamos nessa abordagem. O Criador nos deu inteligência, nos deu a luz da razão para discernir. Discernir. E o discernimento passa pela avaliação das circunstâncias. O que é muito bom numa circunstância pode ser desastroso em outra. Desastroso em outra circunstância. Então nós precisamos ter o senso das proporções e o senso da adequação. E para você ter senso das proporções e senso da adequação, você precisa discernir. E só discerne quem não abdicou da razão, quem não abdicou da faculdade de raciocinar, de pensar, de refletir, de amadurecer o pensamento, não querer encontrar respostas assim. Respostas não brotam como erva, as respostas são parto. Às vezes você demora meses e meses e meses para alcançar uma ideia, até aquilo nascer. Então eu trouxe 2 versículos para nortear, porque a pior coisa quando você trata de um tema novo, de um tema polêmico, é você caminhar pelos extremos. É a pior coisa que pode acontecer, mas é a mais fácil. Porque quando nós tratamos de um tema desafiador, a postura mais fácil é ir para os extremos. Tanto o extremo da proibição, quanto o extremo da permissividade. Então eu trouxe 2 versículos aqui. O primeiro está em Mateus capítulo 5, versículo 48. É o princípio para nortear toda a nossa reflexão sobre tudo. Sobre movimento espírita, sobre atuação espírita, sobre ser espírita, sobre fazer arte no movimento espírita, sobre ser espírito. Esse versículo é: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos. E deu a medida é o nosso Pai amoroso, Criador. Ele é a nossa medida. Sede perfeitos. Nenhuma construção que fuja desse princípio será uma construção que sobreviverá ao tempo, porque esse é um princípio basilar da evolução espiritual. Deus é uma força, Ele é um sol que atrai, e nós temos sede de aperfeiçoamento. Nosso primeiro lema. O segundo está em João capítulo 18, versículo 11. Jesus é preso, então surge a grande crise no trabalho de Jesus. Ele que curava leprosos, chegava uma pessoa sem um pedaço do corpo, ele impunha as mãos e a pessoa se recuperava. Ele tinha 5 pães, ele multiplicava, comia uma multidão. Chegava um cego, ele curava cego. Chegava o coxo, ele curava aleijados, fazia tudo. Mas no momento em que ele é preso, ele se recusa a agir, no sentido de defender-se. E nosso primeiro ímpeto, num momento de dificuldade, num momento de desafio, foi qual? Simão Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado.
Jesus cura a orelha do soldado e diz para Pedro assim: embainha a tua espada. Então a segunda reflexão, o segundo norte, 2, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. O segundo princípio aqui, nós vamos guardar a espada, nós não viemos aqui para brigar com ninguém. E nós não acreditamos em nenhuma ação quando você está com a espada na mão para ferir o outro. Embainhar a espada. Nós estamos construindo juntos. Para construir algo, ninguém precisa perder. Não precisa atacar ninguém. Não precisa desmerecer ninguém. Não precisa diminuir o trabalho de ninguém. Nada disso. É como a mãe faz com a criancinha que está aprendendo a andar. Ele está andando com a perninha torta. Ela vai, ajuda, até ele começa a dar os passos seguros, né? Imagina uma mãe com a espada na mão, né? Menino, perna torta, não sabe andar. Não é assim, né? Esses os 2 princípios que vão nortear a nossa reflexão, embainhar a espada. Então eu hoje, para não correr risco, eu deixei a espada na casa do Alain. Nem trouxe para não correr o risco de usar. Está guardada. E os sede perfeitos. Então vamos lá. Se em algum momento dessa exposição eu me desviar desses 2 princípios, vocês puxam a minha orelha. Porque eles vão ser 2 bússolas que têm que guiar a gente nessa reflexão. Primeira coisa, nós temos que definir palavras. Quando você não define palavras, você descobre uma coisa sensacional. Você discute no sentido de conversar, de debater. Você debate um dia inteiro e percebe que é o seguinte: vocês estão falando a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. Então, para não perder tempo, nós precisamos definir palavras. Eu acho desnecessário definir a palavra arte. Afinal de contas, nós estamos no encontro da Abrarte. Eu considero que todo mundo aqui já está suficientemente abraçado com a arte. Não precisa definir arte, mas nós precisamos definir o que é espírita, espiritismo. E aqui tem uma confusão danada. Uma confusão danada. Porque as palavras, depois que elas são criadas, elas, por incrível que pareça, elas crescem, entram na adolescência, tiram carteira de identidade, começam a namorar, saem de casa. A palavra espiritismo nasceu no Livro dos Espíritos. O Kardec falou: preciso dar um nome para isso aqui. Tudo isso que eu coletei aqui não é meu. Eu sou um repórter, eu sou um indagador. Essa doutrina, esse corpo filosófico, científico, religioso, ele foi montado com base em resposta de espíritos dos mais diversos níveis da escala. Então Kardec conversou desde o espírito que não sabe nada, perguntou para o espírito que não sabe nada, mas acha que sabe, e para o espírito que sabe que não sabe. São os sábios. Ele conversou com todo mundo e montou. Ele falou: como é que eu vou dar o nome disso? Kardecismo? Não. Alanismo? Que eu sou o fundador? Não. Ele falou: tem que chamar doutrina dos espíritos. Dos espíritos. E aí, dos espíritos, é mais fácil de dizer doutrina espírita. Importante isso aqui, hein? A doutrina espírita é, na verdade,
Espírita no sentido de dos espíritos. E aí ele cria doutrina dos espíritos, doutrina espírita, espiritismo. Porque o centro aqui são os espíritos. Mas hoje a gente fala assim, espiritismo, a pessoa pensa nos espíritas. Ah, engraçado, né? Eu falo assim, arte espírita. Você fala, é o espírita. A arte dos espíritas. Então vamos. Eu perguntaria, como é a arte no mundo espiritual? Então, a primeira pergunta, para a gente iniciar a nossa reflexão: se você não tivesse corpo físico, responda com sinceridade, isso afetaria a sua arte? Não, vamos, para a gente refletir, hein? Afetaria. Eu não tenho mais corpo físico, estou no mundo espiritual, afetaria? Vamos pensar, hein? Para a gente refletir, né? Evidentemente que essa reflexão parte de uma outra, né? Qual a arte você está fazendo agora? Qual você está fazendo agora? Então, quando a gente fala nesse sentido da arte, dos espíritos, espiritual, já começa a pensar alguma coisa sobre isso. Bom, como diz Guimarães Rosa, na boca dos grandes personagens de Grande Sertão Veredas, tem um momento que a personagem diz assim: eu não sei de nada não, mas desconfio de muita coisa. É o nosso caso. Há um livro de Emmanuel chamado O Consolador. O Consolador. A gente desconfia que tem alguma coisa no nome desse livro. Capítulo 14, 16 de João fala assim: eis que vos enviarei outro Consolador. E o Kardec afirma categoricamente que o Espiritismo é o Consolador. Então, o Consolador não é uma pessoa, o Consolador é o Espiritismo. Ele é o Paracleto. Isso é dito por Kardec. É ele que fala isso. Mas o Espiritismo é uma figura tríplice. Tríplice. Não dá para dividir. Não dá para separar. Senão você mutila. Aí você cria uma seita sua. Eu te falei isso, o pessoal arrepia, né? Eu quero tirar a religião do Espiritismo. Então funda uma seita e põe o seu nome. Seja pelo menos honesto. Eu quero tirar a ciência. Funda uma seita. Poxa, não tem problema nenhum nisso. O Brasil tem espaço para isso. Nós temos até Jesus reencarnado no Brasil. Não tem problema nenhum. Mas o Espiritismo é tríplice. E aí o Emmanuel dá o nome de O Consolador no livro. Então ele está falando de quê? Ele está falando de Espiritismo. E ele divide assim: ciência, filosofia
religião. Rapaz. Eu vou no índice aqui, ó. Ciência. Primeira parte. Aí começa. Química, física, biologia, psicologia, sociologia, ciências abstratas, ciência especializada, ciência combinada, ciência aplicada. Segunda parte. Filosofia. Aí vem. Vida, aprendizado, experiência, transição. Segunda parte da filosofia. Sentimento. Hã? Primeiro capítulo do item sentimento, que está na segunda parte, filosofia, arte. Rapaz, estou desconfiado de alguma coisa aqui. O item 2 está na segunda parte, filosofia. O item 2 chama sentimento. Tem 3 capítulos. Um é arte, o outro é afeição e o outro é dever. Bom, ok. Eu não vou responder coisa óbvia, porque a minha função aqui é instigar. A arte está dentro do capítulo sentimento, que está dentro da segunda parte, que é filosofia. Só vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Se você pegar um grande historiador da filosofia, chama Giovanni Reale, é uma grande referência, é um grande historiador da filosofia, né? Ele tem uma coleção publicada inclusive pela Loyola, História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Antiga, 5 volumes, História da Filosofia, 7 volumes. E ele vai dizer o seguinte: olha, vamos simples assim, uma linguagem bem simples, hein? Rapidinho, para não ficar complicando muito. Filosofia é contemplação. Mas não é no sentido daquela velha rede cearense. Porque contemplar em grego, o verbo contemplar é o verbo theoreo. Daí vem o substantivo teoria, teorizar, que é contemplação. E aí o Reale começa a dizer o seguinte: qual que é o propósito da filosofia? Entender o todo, não a parte. Entender a parte, segundo o Reale, é função da ciência. Por isso que a ciência se especializa. Então eu tenho botânica, genética, física quântica, astronomia, tá? Entende? Porque a ciência quer entender a parte. É claro que tem alguns exageros. Você chega para o médico: doutor, estou com uma dor no dedão direito. Não, eu sou médico especializado no dedão esquerdo. Puxa vida, mas você não sabia. E a Unimed cobre? Não, só cobre o dedo direito. No caso do dedão esquerdo tem que pagar a consulta, né? Brincadeira. Então a especialização às vezes chega nesse nível, mas a filosofia não, a filosofia quer entender o todo, ela quer explicar a totalidade, e a experiência filosófica é uma experiência de reflexão, correto? Correto. Então por que diabos Emmanuel coloca sentimento dentro da filosofia? Vamos, né?
Então imagina assim, você fecha os olhos, quando você abre, tem um quadro de Monet na sua frente. Olha, gente, é uma experiência indescritível. Porque eu vivi recentemente isso, né? Teve a exposição, aí você olha para um Monet, aí você olha para um quadro do Picasso. E você perde a fala. Por quê? Porque você tem uma profunda experiência do sentimento, que eu não vou gastar saliva para tentar descrever, porque é indescritível. Indescritível. Aí você anda mais um pouquinho e chega diante de uma escultura de Rodin, dá vontade de chorar. Você olha para a escultura de Rodin, dá vontade de chorar, não é? Aí você abre um livro e lê uma poesia de um poeta que você gosta. Aí você pega o seu iPod ou seu aparelho de som e escuta aquela música que você gosta, aquele estilo, aquela música que você gosta. Então nós estamos falando de uma experiência do sentimento. Uma experiência do sentimento. Emmanuel escreveu isso em 1939. 1939. Porque falar isso hoje é fácil. Falar isso em 39. Eu assisti uma palestra de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. E Adélia Prado dizia assim: a arte, o tema da palestra era a arte e a poesia como humanização. A poesia, e no sentido da arte como um todo, ela nos torna humanos. Eu diria mais. A poesia, a arte, a escultura, ela nos espiritualiza, ela nos torna espíritos. Porque você não se torna espírito de graça. Alguém aqui já viu um cachorro se emocionando com aquela peça de Bach no cello? Concerto em Sol maior. Já viu um cachorro chorando? Estou emocionado, estou vendo. Alguém já chegou em casa e viu o seu gato abrindo assim? Estou lendo Castro Alves, mudou a minha vida. Você vai falar que já viu. Estou brincando, estou provocando. Não. Sei. Com certeza. Ele está rumando em direção ao Espírito, né? Mas, então, nessa dimensão, e é isso que o Emmanuel está dizendo, a arte é a grande experiência do sentimento
que vai disparar um grande processo de reflexão que por fim, vai nos acordar para a nossa condição de ser humano. A grande experiência da arte, o final da arte, é o profundo contato com a minha humanidade. Eu sou um espírito, eu sou um ser humano, eu estou sentindo, sério? Então vamos ver o que ele fala. Questão 161. Fizeram uma pergunta simples para ele: o que é arte? Difícil, né? E ele fala assim: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual. Deu para entender por que ele colocou o capítulo arte dentro do sentimento e dentro de filosofia? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Nós estamos falando de: existe ideal sem esperança? Imagina. Quer dizer, o ideal se fundamenta na esperança, no mínimo, de que eu vou concretizá-lo, né? Nós estamos falando de contemplação espiritual. Contemplar. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Pronto. Parar aqui agora. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Existe uma beleza eterna e perfeita, e ela promana de Deus. De Deus. Então, olha para uma galáxia, olha para o mar, olha para as mulheres. Agora eu ganhei, né? O público feminino, viu? Essa foi uma obra-prima. Então, a criação é a grande obra de arte referência. Porque ela reflete o sentimento e o pensamento de um ser absoluto. O absoluto da perfeição se manifestou. Com toda a sua diversidade.
Então, acredite, há beleza numa barata. Por mais medo que você tenha dela, por mais pânico, há beleza numa barata. Como há beleza num calango, há beleza numa formiga, e há beleza num cavalo de raça, e há beleza num jegue. Hã? É? Então, o processo de contemplação. O processo de contemplação é um processo de sintonia com a beleza divina. Há uma beleza divina espraiada na criação infinita. Por isso Emmanuel vai dizer que a mais pura arte é o processo de contemplação. Ele vai dizer mais: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas, não é médium de um espírito. Ele é um intermediário da beleza, porque o médium o artista com a sua sensibilidade, ele capta a beleza que ele dá conta de carregar. Porque não acredite que você vai aqui no mar e vai colocar ele dentro do seu copo. Você não vai pegar o seu violão aqui e vai colocar toda a beleza de Deus na sua musiquinha. Não cabe. Eu não vou apresentar uma peça de teatro aqui e essa peça vai ter toda a beleza da criação de Deus nela. Não vai. Não, é um problema de recipiente. Não é que você seja incapaz, é porque não cabe. É como eu pôr o mar aqui. Não é problema de incompetência minha, não. Eu estou até disposto a ir lá e colocar, mas não cabe. Não cabe. E a beleza está sempre sendo redescoberta, como dizia Caetano, né? Na música cantada por Milton Nascimento. Diga qual a palavra que nunca foi dita. A palavra que nunca foi dita. Por isso Drummond, genial, ele escreve assim, no poema Canção Amiga: aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Deus é o mesmo acorde de Ré maior, mas você colocou ele num lugar que deu todo um colorido. Ele vai dizer assim: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando o sentimento da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Quem não tem fome de beleza? Qual ser humano não tem fome de sabedoria? Quem não tem fome de amor? Quem não tem fome de paz? Então a arte é uma forma que Deus nos deu de saciar essa fome. É o banquete em que a gente come. Tem uma frase do Chaplin que é linda, né? Ele diz assim:
a beleza é irresistível. Ele não está falando da beleza de corpo, de forma, não é isso. Não é isso. Né? Então, quando você retrata o belo, é irresistível. A obra de arte que consegue capturar, tirar uma fotografia daquele segundo de beleza universal, ela se torna universal. Querem ver uma coisa? Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Olha, né? Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo. Por quê? Alguém não reconhece ali uma obra de arte? Então me diga, me cita uma outra coletânea de poesia publicada em qualquer lugar do planeta. Me cita uma para competir com Parnaso. São mais de 100 poetas juntos. Me cita outra. Entende? Então nós estamos acostumados com o Emmanuel, feitor. Chico, disciplina. Come essa barata. Come a barata. Morra com educação. Porque era a forma mineira, engraçada do Chico contar as coisas, dele construir os casos. Então eu me recordo de um encontro que eu fiz com o Alexandre Caroli. O Alexandre defendeu uma dissertação de mestrado sobre o livro Parnaso de Além-Túmulo. Dissertação de mestrado sobre Parnaso de Além-Túmulo. E nós fomos apresentar um seminário juntos e almoçando e fomos conversando. Eu falei, Alexandre, e aí, né? Conta um pouco sobre isso. Olha, porque eu percebi, da primeira edição do Parnaso até a última, o Emmanuel sempre acrescentou poesias e poetas. Eu falei, caramba! Ele foi atualizando e revisando a obra. Foi. Aí vem a pergunta, né? Mas espera aí, qual o critério que Emmanuel utilizou para compor essa obra? Porque ninguém pensa nisso, né? Já pensou? Você já se viu coordenando 100 poetas? Não é? Então, tem uma reunião assim, Emmanuel, bom dia, gente, bom dia, Castro Alves, Olavo Bilac, Alta de Souza, presente, Dias da Cruz, presente, Carmen Sinira. Rapaz, isso é loucura. Uma assembleia. Não é? 100 poetas. Você fala, agora vai fazer uma poesia sobre a lagartixa. Cada um faz uma. Não é? Não falta criatividade nem talento. Aí vem um maestro. Sabe qual que é a pauta do Parnaso de Além-Túmulo? O Parnaso de Além-Túmulo é um livro sobre as leis morais do Livro dos Espíritos. Quem aí vai fazer sobre a lei de reprodução? Ah, eu posso fazer. Lei de adoração. Lei de adoração, quem vai? Alta de Souza levantou a mão. Eu posso fazer. Aliás, já tem uma aqui, mano. Já tem uma. E nós achamos que estamos começando um movimento de arte espírita.
Não, nós estamos iniciando o movimento da arte espírita. Hã? Iniciando? Você é maluco, rapaz? Nós mal começamos a aprender como é que faz com eles. Aí Alta de Souza me vem com uma, tá bom, Emmanuel, eu tenho uma para lei de adoração. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Aí vem o padre lá, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime. Um festival, a primeira obra mediúnica de Chico. Alguém tem dúvida que isso é arte pura? Por favor, alguém tem dúvida que isso é arte? A primeira obra mediúnica de Chico Xavier é um louvor à arte. Um louvor à arte. E quem foi o maestro? Emmanuel. Mas você acha que ele se contentou? Não. Eu queria ter 50% da ousadia de Emmanuel. Se nós tivéssemos 50% da ousadia de Emmanuel, nós íamos transformar o movimento espírita. O membro da Academia Brasileira de Letras desencarna. Um dos maiores contistas e cronistas da história desse país, nordestino, Humberto de Campos, um ícone, desencarna. Ele que encarnado escreveu para o Jornal do Brasil um artigo falando sobre o Parnaso de Além Túmulo. E, seguindo o seu estilo sempre daquele humor fino, ele dizia assim: estamos agora desempregados, porque os tais desencarnados fazer concorrência com a gente, nós estamos fritos. Eu achei que já estava livre do Castro Alves, volta o homem agora para escrever poesia, eu estou sem emprego, né? Ainda brinca. 2 anos depois, Emmanuel tem esse homem na sua equipe. Contratou. Não deu tempo para ninguém, não desencarnou, mas eu acabei de desencarnar. O que eu vou fazer? Escrever crônicas e contos. Tem dimensão disso, né? Ora, eu não sei se vocês acompanham Prêmio Nobel de Literatura. Eu acompanho todo ano. Teve um ano que eu me emocionei. Foi o ano em que Gabriel Garcia Marques, com o livro 100 anos de solidão, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Que esse homem é um estrondo. E o 100 anos de solidão é genial. É um romance genial. Mas eu não vou falar agora como espírita. Se Paulo Estevam estivesse concorrendo, para mim o Gabriel Garcia Marques tinha que perder. Porque 100 anos de solidão não chega nem aos pés de Paulo Estevam. O problema é eu quero ver quem tem coragem de dar o Prêmio Nobel de Literatura para o Chico. Porque isso é uma questão política. É uma questão política. E a gente lê muita coisa. Atualmente, para descansar um pouco a cabeça, eu estou lendo a Ilíada e a Odisseia. Em grego. E estou tendo que ler o Paulo Estevam pela
55ª vez, e eu falo: meu Deus, eu não vou nem entrar no aspecto espírita da obra, é um monumento da literatura mundial. Vamos pegar os últimos 20 anos de Prêmio Nobel de Literatura, põe todos os romances do lado do Paulo Estevam e vamos fazer uma análise literária. Não é espírita, não, sem bairrismo. Vamos chamar crítico literário, falar: examina essa obra. É um monumento da literatura portuguesa. Paulo Estevam imortalizou a língua portuguesa. Um dia nós vamos reconhecer isso. Aí eu coloco, não é só Paulo Estevam, são 5 romances, gente. Aí você coloca os contos e as crônicas de Humberto de Campos, aí você coloca todas as poesias que Chico psicografou. Quem que está fazendo arte desde 1932 no movimento espírita? Não é? Aí você pega Vitor Hugo através de Zilda Gama. Balzac através de Valdo Vieira. Feitas essas reflexões, e pensando que o Jesus que o Espiritismo conhece e o Deus que o Espiritismo conhece é diferente. Que o Deus que os Espíritos nos revelam é a inteligência suprema. Eu sei, o Cláudio falou que eu podia dar essa notícia. Não é você, a inteligência suprema do universo. Não é. Então, eu gosto, por exemplo, das crianças que elas são sinceras. Então eu chego para o meu filho João Gabriel: inteligência suprema do universo. Eu, papai. Pelo menos ele é sincero. Se Deus é a inteligência suprema do universo, você acha que vai ter uma solução mais inteligente do que a de Deus? Em algum momento da tua existência eterna, você acha que será capaz de ter uma solução mais inteligente do que Deus? Vai? Não. Não. Não vai. Não vai. Você acha que vai criar mais perfeito que Deus? Por isso Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida. O espelho da vida. O máximo do artista é quando ele capta, o sujeito capta 3 segundos de uma melodia. 3 segundos. Nossa, mãe. E aí ele vem aqui e compõe. 3 segundos. Reflete. Que nós somos a máxima glória. A máxima glória é refletir Deus com toda a intensidade dos nossos potenciais anímicos. Foi o que Jesus fez.
Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Todo mundo fala, puxa vida, mas esse negócio está parecendo, assim, aquele negócio de falar sobre arte na Abrac, ele está falando sobre filosofia, então vamos lá. Feitas essas reflexões, tem sentido eu perguntar se o artista espírita tem que se qualificar? Tem sentido essa pergunta? Vamos pensar. Não é o artista espírita que tem que se qualificar, não. É todo espírito. Viver é qualificar-se. Evoluir é qualificar-se. E nós só estamos em harmonia com as leis divinas quando nós estamos num contínuo e constante processo de aprimoramento. Mas eu estou falando das potencialidades da alma. Então não basta o aperfeiçoamento técnico. Ele é necessário, mas não basta ele. Eu preciso do aperfeiçoamento do sentimento. E esse só tem um jeito, evangelho. Eu preciso do aperfeiçoamento mental. Ciência e filosofia. E ninguém se apavore. Muitas reencarnações e nós temos a eternidade para isso. Então, quando Emmanuel vai dizer sobre os gêneros, ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância desse sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desvios dolorosos, porquanto acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Nós estamos falando de um processo de aperfeiçoamento contínuo e integral que envolve muito mais que profissionalização, muito mais que aperfeiçoamento técnico. Eu estou falando de aprimoramento. Aprimoramento. Sede perfeitos. Esse tem que ser sempre um lema. Sempre um lema. Sempre um lema. Mas a gente aprende essas coisas. Deus é a inteligência suprema. O Espiritismo fala da evolução, fala de tudo, mas é incrível, quando a gente vai lidar mesmo na lida diária do movimento espírita, não é para Jesus, faz qualquer coisinha, não é não? Mas é para Jesus mesmo, né? Qualquer coisa. Para Jesus basta a boa vontade. Então a gente se desonera da obrigação de apresentar o que nós temos de melhor, de oferecer ao Cristo o melhor que você pode dar. Com a obrigação de sempre melhorar. Essa tem que ser a nossa meta. Essa tem que ser a nossa meta. Bom, e para a gente fechar a baliza das nossas, que aí depois nós vamos abrir agora para o debate, que aí vão surgir perguntas mais práticas, né?
Revista Espírita, 1860. E aqui tem uma confusão. Porque o dever de aprimoramento, ele tem que ser aprimoramento. Espíritas, amai-vos. Primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Na Revista Espírita, nós estamos aqui no mês de dezembro de 1860. 3 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec funda uma revista que discute ciência, filosofia e religiosidade. E ele publica um artigo intitulado Arte Pagã, Arte Cristã, Arte Espírita. Vamos acompanhar o codificador no raciocínio dele. Ele pergunta a um espírito assim: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se, depois da arte pagã e da arte cristã, não haveria um dia a arte espírita? Primeira coisa é entender a pergunta. Existe alguma arte que se inspira no nada? Se alguém que responder que sim, eu vou apresentar para vocês o meu novo quadro, pintado agora recentemente. Gostaram? Ele está inspirado em nada. Ele faz uma referência a nada. A minha pintura é assim: eu não uso tinta nenhuma, nem pincel. Nenhuma ideia me motivou. A minha intenção é passar nada. Vocês acham que dá para expor? Atingiu, né? A única crítica que eu tenho recebido é que os meus quadros são muito iguais. A exposição, a última que eu fiz de 100 quadros, o pessoal falou: mas é tudo a mesma coisa, né? Então, toda a arte se inspira num conjunto de crenças, de ideias, de valores. Não existe artista que não esteja vinculado a um conjunto de valores. Então, a primeira ingenuidade que nós temos que perder é essa. Toda a arte está comprometida com algo. Quando eu vou lá e vejo a pintura de Monet, ele está comprometido com um conjunto filosófico de ideias chamado impressionismo. Quando eu vejo Rodin, ele tem um compromisso. Qualquer artista e qualquer arte se inspira em algo. E do ponto de vista da história da arte, não precisa dizer isso aqui, que aí eu vou estar ensinando o Pai Nosso para o vigário. Nós estamos no encontro de arte. Qualquer folheada que você dá no estudo da arte, nós vamos ver que existem grandes movimentos artísticos ao longo da história da humanidade. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então aqui o Kardec fez uma divisão. Antes do cristianismo nós tivemos uma arte pagã, inspirada nas culturas locais. Então vamos pensar na arte grega.
Se você ler Teogonia de Hesíodo, Ilíada e Odisseia de Homero, você vai ver toda a inspiração da arte grega: música, escultura, pintura, o que você imaginar. Quantas esculturas foram feitas para Zeus, para Júpiter, para Saturno, para Aquiles, etc, 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 etc. Para o submundo, para o Hades, para o Olimpo, não é? E até hoje, quem foi aí assistir os Vingadores, viu lá o Thor, inspirado toda a mitologia. Então, é uma arte que se inspirou em algo. Aí veio o cristianismo. Você vai caminhar em qualquer museu do planeta Terra. Dos outros eu não sei, porque não deu para ir ainda. Tem lá arte cristã, inspirado em temas bíblicos, passagens do Novo Testamento, figuras do Novo Testamento, cultura do Novo Testamento. Está lá a arte cristã, correto? Com as suas ideias teológicas. Que ideias? Céu, inferno, diabo, bem e mal, punição eterna, pecado, pureza, impureza, toda uma arte. Então, se eu fosse pegar a música aqui, eu poderia falar do canto gregoriano, do baixo contínuo, harmonia a 4 vozes, o próprio Bach, quando se descobriu o logaritmo e quando você conseguiu criar o cravo temperado, as 12 tonalidades, e aí ele começa a compor, e aí você vê as peças. Jesus, a alegria dos homens, aleluia. Correto? Correto. Por quê? Porque uma mudança de valores culturais filosóficos gera uma arte baseada nela. Todo movimento cultural, filosófico, político, social traz no seu bojo uma arte comprometida com aqueles valores. Ok. Aí o Espírito responde assim: fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho de seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Mas tem mais, porque o tema é profundo. Eu estou estimulando a leitura. O Espiritismo encontra-se inteiramente na teogonia pagã. Vai lá estudar Hesíodo, que você vai ver espírito lá, Espiritismo está lá, porque o Espiritismo já não é Kardec. O Espiritismo são as leis do mundo espiritual. E as leis do mundo espiritual estão no universo, não é? Então, as leis do mundo espiritual estão na teogonia, e a mitologia não passa de um quadro da vida espírita, poetizada pela alegoria. Vida espírita, não está falando da vida do espírita. Quando Kardec fala vida espírita, ele está falando vida no mundo espiritual. Ok. Quem não reconheceria o mundo de Júpiter nos campos elíseos, com seus habitantes de corpos etéreos? Está lá. Ok.
Mas como dissemos, a arte cristã ressentiu-se da austeridade de sua origem e inspirou-se no sofrimento dos seus primeiros adeptos. As perseguições impeliram os homens a uma vida de isolamento e de reclusão. E a ideia do inferno levou a uma vida ascética. Eis porque a pintura e a escultura são inspiradas em 3/4 dos casos pelo quadro das torturas físicas e morais. A arquitetura se reveste de um caráter grandioso e sublime, mas sombrio. A música é grave e monótona, como uma sentença de morte. A eloquência é mais dogmática do que comovente. A própria beatitude é marcada pelo tédio, pela ociosidade e pela satisfação toda pessoal. Aliás, encontra-se tão longe de nós, colocada tão alto, que nos parece quase inacessível. Daí porque nos toca pouco quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. O Espiritismo nos mostra o futuro sob uma luz mais ao nosso alcance. A felicidade está mais perto de nós, ao nosso lado, nos próprios seres que nos cercam, com os quais podemos entrar em comunicação. A morada dos eleitos não é mais isolada. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra. E aí ele começa a sugerir. Allan Kardec começa a sugerir tema para os artistas. Que assuntos ao mesmo tempo poéticos e palpitantes de interesse nesse incessante comércio dos mortais com os seres de além-túmulo, na presença junto de nós dos seres que nos são caros. Já não será a representação dos despojos frios e inanimados, mas a mãe, tendo ao seu lado a filha querida em sua forma etérea e radiosa de felicidade. Um filho ouvindo atentamente os conselhos do pai que vela por ele. E numa outra ordem de ideias, o espírito do mal insuflando o veneno das paixões, o malvado fugindo da visão de sua vítima que o perdoa, e o isolamento do perverso em meio à multidão que o repele, a perturbação do espírito no momento do despertar, que surpresa a visão do seu corpo, do qual surpreende por estar separado, o espírito do defunto em meio aos seus ávidos herdeiros e amigos hipócritas, e tantos outros assuntos, tanto mais capazes de impressionar, quanto mais perto tocarem a vida real. A vida real. Quer o artista elevar-se acima da esfera terrestre? Encontrará temas não menos atraentes nesses mundos felizes que os espíritos gostam de descrever, verdadeiros édens de onde o mal foi banido, e nesses mundos ínfimos, verdadeiros infernos onde reinam soberanas todas as paixões. Sim, repetimos, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Quando o artista trabalhar com convicção, como o fizeram os artistas cristãos, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Mas artista não trabalha com convicção se ele não conhece o que está divulgando. Obrigado.